Existem algumas coisas na vida que tiram o nosso sossego, sabe? Existem algumas coisas na vida que nos fazem sofrer, nos fazem ficar ansiosos, preocupados. E geralmente as nossas preocupações e a nossa ansiedade, esses sentimentos estão relacionados ao futuro, ao amanhã. Algumas situações que realmente nos incomodam, nos angustiam. Por exemplo, o comer. Sabe, eu preciso de um trabalho porque eu preciso colocar o pão em cima da mesa. Eu sei que, mesmo nós sabendo que Deus é um Deus que provê, é um Deus que diz que a gente não deve andar ansioso pelo que comer, pelo que vestir, mas ainda assim essas situações do dia a dia fazem com que a gente se preocupe com o alimento, com o pão de cada dia. Ora, lá em Alexandria, né, que acho que alguns irmãos conhecem Alexandria, a gente ora muito por chuva, e eu, como eu passei 30 anos em Mossoró, nasci em Alexandria, e com 10 anos de idade vim para Mossoró. Depois de 30 anos, Deus me leva de volta para Alexandria, vai fazer 5 anos que eu estou lá, à frente da igreja. E logo que cheguei em Alexandria, eu admirava muito a oração por chuva. Então, todos os cultos, praticamente tinha alguém pedindo por chuva, porque nós temos agricultores que são membros de nossa igreja, e na quarta, no domingo, tem sempre alguém orando por chuva, e Deus ouviu com um bom inverno. Mas por que orar por chuva? Porque realmente a gente espera o pão da nossa mesa, né? Plantar, colher, a gente espera por um trabalho. Existe também aquela preocupação que nós temos pela saúde, né? Eu não sei se vocês são assustados com qualquer coisa que sente, vou logo no médico, né? Ou geralmente diz, não, só vou quando é nas últimas, né? Que não é o certo, né? Mas nós nos preocupamos também com a nossa saúde, né? Às vezes a gente come que não é para comer, aí vem um refluxo, vem uma gastrite, estava conversando com o irmão, né? Então, é incrível como nós também nos preocupamos com o nosso corpo aqui, né? Com essa vida material aqui, nossa vida, nosso corpo. Nós nos preocupamos com o que nós queremos conquistar durante esse curto período de tempo que nós passamos aqui. É um curto período de tempo, né? Então, um dia desse, eu estava tomando banho de chuva nas ruas de Alexandria, com 10 anos de idade, né? Tomando banho de biqueira. De repente, então, hoje eu já olho para o meu menino, eu já sou casado, tenho 2 filhos, e eu já olho para o meu menino mais velho assim. Então, assim, rapaz, que coisa, como o tempo passa rápido. Parece que eu brinquei ontem, parece que eu desci de patinete ontem na calçada da mercearia do meu pai, né? E hoje eu já tenho um filho maior do que eu. Então, veja como nós quer queira, quer não, nós vivemos com essa preocupação. E o nosso maior desejo, diante de todas essas situações e carências e necessidades, expectativas, a gente tem um desejo muito grande de controlar as situações, o tempo, e nós somos incapazes de controlar as situações e o tempo. Como eu disse para vocês, eu não sabia que eu estaria aqui. Então, Deus, Ele governa nossas vidas. Eu sei que várias vezes a gente quer tomar o governo de Deus, como fez Adão e Eva no primeiro pecado. Deus dava tudo o que eles precisavam, mas eles foram tentados, né, com a proposta de que eles seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, a ideia de que eles se livrariam de Deus, do governo de Deus. E Adão e Eva comeram do fruto, e até hoje nós sofremos as consequências do pecado de Adão e Eva. Por quê? Porque nós queríamos lá atrás tomar o controle da vida em nossas próprias mãos. Durante a escola bíblica dominical, lá em Alexandria, nós estudamos um livro muito bom, para quem gosta da área de aconselhamento bíblico. A gente fez uma série lá, Aconselhamento Bíblico, Sabedoria de Deus para a Vida. E a gente estudou um livro chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, Pessoas em Transformação, ajudando pessoas que precisam ser transformadas. E nesse livro, o autor, o pastor Paul David Tripp, ele fala sobre o círculo de controle, que é mais ou menos assim: existe um círculo maior
que esse círculo maior, ele é governado por Deus, que é o que a gente chama assim, a soberania divina. Quando a gente diz assim, realmente uma pessoa só morre quando Deus quer. A gente não diz isso, né? A gente diz, porque chegou o dia daquela pessoa. Porque, de fato, existe um círculo maior que é governado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele é soberano. Aí, dentro desse círculo bem maior, existe um círculo maior que o autor chama do círculo da responsabilidade humana. É o círculo das nossas escolhas. Quando, por exemplo, lá atrás, Salomão diz isso, Paulo também diz, Salomão diz em Provérbios, Paulo diz lá em Gálatas, quando tem o princípio da colheita, né, que o homem, ele colhe aquilo que planta. Então, muito do que somos e temos é resultado realmente das nossas escolhas. Então, realmente, Deus colocou sobre nossos ombros responsabilidades também. Então, Deus não toma as decisões, todas as decisões na vida, com quem vou casar, qual emprego que eu vou ter. Deus é soberano sobre o todo, mas existem responsabilidades humanas. Só que o que acontece? O que acontece é que nós somos limitados, incompetentes na maioria das nossas escolhas, especialmente quando nós agimos pela emoção, especialmente quando nós não fundamentamos nossas escolhas na palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, sabe, é porque realmente a palavra de Deus, ela ilumina as nossas decisões, as pequenas e grandes decisões da vida. Só que, como eu disse, Deus sabe que nós realmente, infelizmente, o pecado faz com que a gente tome escolhas erradas na vida. Infelizmente, o pecado faz com que a gente distorça a nossa visão da vida. Mas Deus, em sua misericórdia, a misericórdia, a graça, foi tão cantada, né? Gleidson também introduziu aqui, destacando a misericórdia. Mas a misericórdia de Deus é tão grandiosa que Ele sabe que somos pó, Ele sabe que somos incompetentes em governar nossas vidas por nós mesmos, e essa graça e essa misericórdia nos alcança e redireciona nossos passos, edifica nossos pensamentos, nos dá sabedoria nas palavras. Então, esse é o Deus que não apenas é misericordioso, mas também é sábio e governa sobre nossas vidas. Então, eu queria que você abrisse o Salmo 103, que é um salmo de exaltação à misericórdia de Deus diante da fragilidade humana. Eu vou ler com vocês o Salmo 103, vocês vão ler comigo, do versículo 8 até o versículo 14. Salmo 103, do versículo 8 até o verso 14. Podemos ler, amém? Amém. Salmo 103, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto se distancia o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém? Que o Senhor aplique essas palavras em cada um dos corações que se encontram aqui. Amém? Veja, é um salmo de exortação da misericórdia de Deus. E o salmista, no versículo 8, ele começa dizendo assim, ele continua, o raciocínio dele, ele diz:
Olha essas palavras. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo, o Senhor é assaz benigno, diz a minha tradução. Esses 4 adjetivos, esses 4 atributos de Deus exaltam realmente o seu amor sobre nós, a sua compaixão sobre nós. Porque veja, o que significa dizer que Deus é misericordioso? O que significa dizer que Deus é misericordioso? Se você pegar a palavra, né, miséria e cordis, você vai com um cardiologista, né, misericórdia. Então, miséria, coração. Então, Deus, Ele é solidário ao nosso sofrimento pessoal. Deus, Ele sente a miséria do nosso coração e Deus vê a miséria que nós passamos em várias tragédias pessoais de nossa vida. Então, Deus não é um Deus que ignora o sofrimento humano, é um Deus solidário. Veja, se você for estudar algumas religiões, elas vão desenhar um Deus que criou o mundo e abandonou o mundo e o homem à sua própria sorte. Tem até uma teoria que a gente estuda lá na teologia, que é a teoria do relojoeiro cego. Deus fez um relógio de corda, então deu corda e deixou o relógio funcionando sozinho. Não, o nosso Deus é um Deus que sente a miséria humana. O nosso Deus é um Deus que chora. Jesus, quando viu a dor do luto pela morte de Lázaro, o texto diz que e Jesus chorou. Quando Jesus viu a impenitência, a dureza de coração de Jerusalém, Jesus disse: Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês, olha, como a galinha que coloca os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Jesus chorou pela dureza do coração dos habitantes de Jerusalém. Então, Deus é um Deus que nos conhece, Deus é um Deus que sabe da nossa dor, e é um Deus que não nos abandona em nenhum momento da nossa dor. Ele pode até não curar a nossa doença, mas Ele nunca vai estar distante de nós. Ele é aquele Deus que nos acompanha do início ao fim e nos recebe em seus braços. O texto diz que Deus é compassivo, compato, sofre com, chora com. Interessante isso aqui também. Saber que Deus, Ele se revela como alguém que não ignora, não nos ignora. Ele de fato está ativo em nossas vidas. Não há nada que você sofra que Deus não saiba. Deus não ignora o sofrimento humano, e a compaixão tem a ver com isso. Por isso que Ele manda também que a gente seja compassivo, que a gente veja a dor do próximo e não ignore a dor do próximo, que veja o sofrimento do próximo e não ignore a fome, a doença, a solidão. Então, o cristão, ele não pode se tornar alguém frio diante das mazelas de pessoas que estão tão próximas da gente e às vezes a gente nem sabe que estão precisando. Tem gestos tão simples que fazem uma tremenda diferença. Visitar uma pessoa no hospital, tão bom, sabe? Você, de repente, a igreja trabalhar para que todos os meses compor uma cesta básica e doar a alguém. É tão importante isso, meus irmãos, pagar o exame médico de uma pessoa que não tem condições de pagar. Eu digo isso porque nós praticamos isso lá em Alexandria, e, na verdade, nós nos sentimos mais abençoados do que a pessoa que recebe aquele bem material. Então, compaixão é um atributo de Deus. Longanimidade, a ideia de longanimidade, né? A gente diz assim, fulano tem um pavio curto. Aí, às vezes a gente, não, fulano nem pavio tem, qualquer coisinha ele explode. Deus tem um pavio que parece infinito, mas não é, viu? Então, veja, Deus é um Deus maravilhoso, que Ele é paciente, Ele usa de sensatez ao longo do tempo para resolver as adversidades sem usar força física ou de maneira irracional, como muitas vezes nós fazemos. Deus é paciente, muito mais paciente do que nós. Eu fico pensando, quando eu leio a história do filho pródigo, eu fico pensando, mas rapaz, esse cabra
levou a metade da minha herança para farrear no mundo, agora vem, sem um centavo no bolso. Ah, meu amigo, Deus não nos trata assim. O pai do pródigo, né? Não espera nem o filho chegar, vai de encontro ao filho, abraça, dá um beijo em seu rosto. Pai, eu não mereço ser chamado como seu filho, me trata como um dos seus servos. O pai ignorou praticamente o que o filho disse. Olha, traga a melhor roupa, coloque o sinete no dedo dele, a sandália, prepara o bezerro cevado, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É um Deus longânimo, que é muito mais paciente do que nós. Que grande Deus nós temos. E Deus é um Deus assaz benigno. É um Deus que é suficientemente prestativo. É tão estranho a gente ouvir assim, Deus é cortês. Como assim Deus é cortês? Não, Deus nos faz bem. Deus é o Deus que tira sua roupa, coloca uma toalha no ombro, coloca uma bacia d'água, pega os pés de pecadores e tira a poeira dos pés e dá alívio aos pés de pecadores. É um Deus que se faz humilde. É um Deus que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Foi isso que Jesus disse. Olha que grande Deus, misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Então Deus é muito mais bom do que a gente imagina. Amém? Esse é o Deus que você crê? É o Deus que a Bíblia diz. Só que ele continua e ele vai aprofundando ainda mais na graça de Deus. Ele diz que Deus não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Veja, Deus repreende? Sim, Deus repreende. Deus se ira? Sim, Deus se ira. Deus não é só misericórdia, compaixão, longanimidade e benignidade. Deus também é um Deus que se ira. O salmista diz que Deus se ira todos os dias. O mesmo Jesus que lavou os pés dos discípulos foi o mesmo Jesus que fez uma zorraga de cordas, derrubou as mesas do templo e expulsou os que estavam mercadejando no templo. Mas Deus, ele se ira, mas ele não se ira para sempre. Ele não conserva sua ira para sempre. Ele não repreende perpetuamente. Deus não censura o erro humano para sempre. O arrependimento cessa a repreensão divina. Entenda, Deus, como a gente usa no popular, ele não alisa a cabeça de ninguém. Ele não vai salvar ninguém que não se arrependa diante dele. Não se engane. Para que alguém seja salvo, tem que se arrepender dos pecados e entregar a vida a Jesus Cristo. Ah, mas fulano, pastor, sofreu tanto na vida, nunca teve nada na vida, não tinha estudo, não tinha bens, não tinha família. Ah, com certeza uma pessoa dessa, diante de tanto sofrimento, tem um lugar especial nos céus. Tem não. Não tem. Se não se arrepender e não se converter, a ira de Deus ainda permanece sobre ele, devido ao pecado de Adão e Eva. Só para vocês confirmarem isso, quando a gente lê as palavras de Jesus, em João 3,36, ele diz isso. João registrou essa palavra clara de Jesus, quando Jesus disse assim, João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então veja, esse Deus que é misericordioso, compassivo, que é longânimo e benigno, ele é um Deus que se ira, ele é um Deus que repreende ao pecador. Só que essa repreensão não é perpétua, e essa ira sobre o pecador arrependido não é para sempre. Aquilo que eu falei, o arrependimento cessa a ira de Deus sobre nós, devido ao sangue de Jesus. A chama da ira de Deus é temporária somente sobre aqueles que o pertencem. Vou repetir para vocês entenderem.
A chama da ira de Deus é temporária, somente sobre aqueles que a Ele pertencem. Para que a ira de Deus seja aplacada sobre minha vida, eu tenho que ser lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Se eu não tomar uma decisão de entregar minha vida a Cristo, a ira de Deus permanecerá sobre mim, aqui e, o pior, na eternidade. Deus não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira sobre aqueles que o temem. O versículo 10 diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Olha, se Jesus nos tratasse segundo nossos pecados, segundo nossas iniquidades, nós estaríamos todos fulminados. Quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Me ajudem, vamos lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí o que é que acontece? Elas renovam-se a cada manhã. Se a misericórdia de Deus não é renovada sobre a humanidade não existiria. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que Ele alarga ali a corda. Ele é um Deus de oportunidades. E a misericórdia de Deus, o favor de Deus é tão grande que o salmista, em sua poesia, ele usa a distância entre o céu e a terra. Versículo 11: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Aí vem o segredo aí. Aí vem o segredo, vejam. Porquanto o céu se alteia acima da terra, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Está assim na sua Bíblia? Está assim, amém? Os irmãos entendem isso aqui? Que, claro que o salmista não mediu a distância, é uma figura de linguagem que ele está usando, para mostrar como é grandiosa a misericórdia de Deus sobre aqueles que o temem. E o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é aquele sentimento, aquelas verdades que fazem com que a gente tome as decisões certas. O temor do Senhor é aquele respeito, aquela reverência que você tem para com Deus 24 horas de sua vida. Quando você está no trabalho, quando você está dentro da sua casa, quando você está conversando com sua família, quando você está conversando com seu vizinho, quando você vem para a igreja, você pensa assim, não, eu não posso ir para a igreja de qualquer forma. Não, por quê? Porque eu vou adorar o meu Deus. Então há um sentimento de respeito, de reverência que nos acompanha, não apenas durante o culto, mas durante toda a vida. É aquela consciência de que Deus é presente em minha vida. Quando eu estou na internet, quando eu estou no trabalho, quando eu estou na escola, na universidade, há um sentimento de temor a Deus que governa as minhas decisões, faz com que eu pese as palavras, faz com que eu ore para que Deus exclua alguns pensamentos, ou desvie afaste sentimentos ruins. Esse é o temor do Senhor. É aquela fé que acompanha o crente 24 horas. É a consciência de que Deus é um Deus presente em sua vida. Você é consciente de que Deus é presente em sua vida? O temor do Senhor faz com que a gente o obedeça. Porque veja, Jesus ele censurou muito os fariseus, porque os fariseus eles se vestiam bem. Os fariseus eles conheciam a lei de A a Z. Os escribas tinham a lei de Deus decorada na ponta da língua, mas só que os escribas, os fariseus, não obedeciam a Deus, não tinham temor do Senhor, tinham doutorado em teologia, mas não tinham temor do Senhor. Jesus chega para eles e diz, olha, vocês são como a geração que os profetas censurou. Esse povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está distante de mim. Jesus disse para os fariseus: vocês com a boca me bendizem, mas amaldiçoam o próximo. Cadê o temor do Senhor? Então, meus irmãos, a cada dia a gente tem que buscar crescer no temor do Senhor. E como é que eu cresço no temor do Senhor? À medida que eu o conheço, à medida que eu leio a palavra, à medida que eu oro, à medida que eu me congrego com os irmãos, o temor do Senhor vai crescendo, vai aumentando dentro de você. O respeito pelo Senhor. Porque, meus queridos, a gente só respeita quem a gente conhece, quem a gente olha e diz: olha, realmente essa pessoa ela é digna de respeito, ela tem autoridade, ela tem conhecimento, então isso faz com que eu a reverencie. Então, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu cultuo a Deus com sinceridade, eu oro, busco a face de Deus, eu sirvo a Deus, eu contribuo financeiramente, eu evangelizo as pessoas, quanto mais eu faço isso, mais o temor do Senhor cresce dentro de mim. Como Deus é bom e como Ele nos ensina sobre o seu temor. Ele ainda continua dizendo aqui, o salmista, no versículo 12, ele diz que quanto se distancia o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que coisa maravilhosa. Uma vez eu aconselhando uma irmã, essa irmã já é uma senhora, mais perto de 60 anos, quando ela procurou conversar comigo, e ela chorava muito, e eu: irmã, se a senhora se sentir livre para dizer o que lhe inquieta, o que lhe angustia. Ela disse: não, pastor, eu chamei o senhor aqui porque eu preciso dizer algo que eu fiz no passado, que eu nunca disse para ninguém. Eu cometi, pastor, um pecado tão grande que tem hora que eu penso que Deus não me perdoou. Disse: que foi? Não, quando eu tinha 16 anos, ela disse isso com muitas lágrimas nos olhos, sabe, no rosto, muitas lágrimas. Quando eu tinha 16 anos, eu engravidei de uma pessoa que eu não queria, eu abortei. Eu fiz um aborto, eu matei um inocente. Ela chorava, aí eu disse: irmã, vem cá. Vamos ler a palavra de Deus sobre isso. Vamos ler 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, Deus é um Deus tão bom, que quando nós nos arrependemos e confessamos nosso erro, além de perdoar os pecados, Ele nos purifica de toda injustiça. É um Deus que perdoa e santifica. É um Deus que afasta de nós as nossas transgressões. Ah, pastor, já errei muito na vida, fiz muita besteira. Se você se arrependeu, confessou a Jesus Cristo sinceramente, Deus vai afastar de você as suas transgressões e dele. Ele vai dizer: olha, lançarei os seus pecados no mar do esquecimento, dos seus pecados nunca mais me lembrarei. Ó, que Deus maravilhoso nós temos. É um Deus que perdoa. Então, meu amado, se você é alguém que tem o temor do Senhor, não seja escravo da culpa. Deus é um Deus que perdoa. E não só perdoa, mas também santifica. Deus é um Deus que santifica. E o salmista, ele termina esse pensamento aqui, no versículo 13 e 14, eu procurando um tema para descrever, uma expressão para descrever esse amor de Deus. Eu disse: como é que eu vou descrever o versículo 13 e o 14? Que expressão poderia resumir os versos 13 e 14 do Salmo 103? Eu coloquei: o carinho de Deus. Quando ele diz assim: como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de quem? Daqueles que o temem. Mais uma vez, o temor do Senhor como critério da compaixão divina. Um pai que se compadece dos seus filhos. Quem é pai, quem é mãe, sabe do quanto nossos filhos erram, e ainda assim o nosso coração transborda compaixão sobre a vida deles. Eu tenho 2 filhos que são maravilhosos.
Eu sei que é difícil, é suspeito, né? Um pai dizer assim, eu amo muito meus filhos. Daqui que lá são teimosos, vocês sabem, né? Pecador não tem jeito não. É só na graça. Mas eu não consigo ficar com raiva desses meninos. Sabe? Eu brigo com ele ali, fico calado, fico meio ranzinza. Aí o pequeno que é mais conversador, mais desdobrador. Ei, pai, não sei o que, mudando de assunto, sabe? E eu percebendo, sabe? A política dele. Política de diplomacia, aproximação, sabe? Para fazer as pazes. Ei, pai, esse vídeo aqui, ó, essa música aqui que eu estou aprendendo. Ah, rapaz, aí no instante a gente esquece. Dá um cheiro na cabeça dele. Sabe o que eu acredito? Que Deus cheira a cabeça dos seus filhos. Eu acredito que Deus cheira a cabeça dos seus filhos, sabe? Eu acredito que Deus é um Deus que disciplina. Quando precisa dar uma chinelada, Ele dá na gente. Mas é um Deus que abraça e cheira a cabeça dos filhos. Não é um Deus só que disciplina, que coloca no cantinho do castigo, ou deixa 3 dias sem celular. É um Deus que abraça e diz, eu estou com você, eu gosto de você. Esse momento aqui de dor, você pode até reclamar, mas no final você vai entender o quão foi bom você passar por ele. Eu lembro, eu contava, viu? Não sei se Ingrid vai lembrar, eu conto essa história quase para todos os meus alunos lá da UER. Eu digo assim, né? Eu digo, olha, meu pai me deu poucas surras, mas teve uma surra que ele me deu que foi essencial na minha vida. Eu tinha uns 9 anos de idade. Aí, nesse dia, eu não sei o que é que me deu, que eu não queria ir para a escola, de jeito nenhum. Minha mãe é professora. Eu não queria. Aquela lancheira do lado, que a alça era de plástico, era de quadradinho assim, aí você botava uma garrafinha dentro. Alguém é desse tempo? Estou ficando velho, né? Aí, tá. Aí arrumado com a farda, lá em Alexandria. Aí, mãe, eu vou levar para o seu pai agora. Não, eu vou para a escola não, mas porque eu não quero ir. Rapaz, ela levou, o pai tinha uma bodegazinha, uma cantina lá. Mas, rapaz, e parece que pai não tinha, parece que eu peguei pai naquele dia, sabe? Aquele comerciante que chega os cobradores, ele não tem dinheiro para pagar, acho que eu peguei ele nesse dia. Aí, pai, é o quê? É o quê? Pai é um homem, 82 anos de idade, pai, um sereno, tranquilo. Olhava para mim, eu dava um grito, já era suficiente, era pior do que uma surra. Aí mãe veio, me levou até a mercearia, disse, olha aqui, Carlos, não quer ir para a escola não. É o quê? Por que você não quer ir para a escola? Não vou. Pai, ele pegou a chinela, saiu correndo atrás de mim. Eu me lembro que era correndo e batendo os pés na lancheira. Rapaz, depois que eu levei aquela veia, nunca mais saí da escola. Hoje sou professor. Mas na época, eu lembro que foi muito difícil levar uma surra de pai. Porque pai quase não batia na gente. Dava uns gritos. E aqueles olhar fulminantes assim, você olha de lado. Aí eu pensei, mas rapaz, como foi bom ter apanhado de pai. Então, às vezes, algumas situações que a gente padece na vida, vem de Deus mesmo, sabe? Algumas situações é disciplina divina, mas no fim é uma causa maior e melhor. É a glória dele e o nosso amadurecimento. Então, como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aí vai o versículo 14 para a gente terminar. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Não há nenhum pecado que a gente cometa diante de Deus que surpreenda a Deus. Você acredita nisso, amém? Eu vou repetir para ver se vocês dizem amém com mais força. Não há nenhum pecado que a gente cometa diante de Deus que surpreenda a Deus. Amém? Pastor, essa parte aí eu gostei. Quer dizer que Deus já conhece o meu pecado, então eu vou pecar. Não, aí você não é crente, não. Se pensar assim, não é crente, não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que Deus, Ele sabe a natureza que temos. Deus sabe a natureza que temos.
Jesus, quando esteve entre nós, tem um texto muito bonito, que diz assim, e ninguém precisava explicar a Jesus o que era o homem, porque ele sabia o que era a natureza humana. Não há nenhum pecado que surpreenda a Deus. Tem pecados que de repente você comete e aprofunda você em angústia. Mas Deus está esperando você se arrepender, abandonar o pecado, para lhe dar um abraço. É o Deus que perdoa. É o Deus que julga, como eu disse. É um Deus, não pense que Deus vai inocentar um culpado diante do juízo dele. Deus não inocenta culpados. Então, como assim, pastor? Mas nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos justifica diante de Deus. Mas quando eu digo que o sangue de Jesus Cristo nos justifica diante de Deus, eu estou dizendo que é preciso que esse pecador se veja como um pecador, diga a Deus, Senhor, me perdoe, eu sou um pecador miserável, tenho andado em uma vida que não lhe agrada, mas a partir de hoje, com a força do seu poder, o Senhor segurando em minhas mãos, eu vou atravessar essa rua da existência, vou chegar à glória celestial, porque eu me arrependo e entrego minha vida totalmente a Jesus. Quando alguém faz essa decisão, não há pecado que Deus não perdoe, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Então, Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que conhece nossa limitação, é um Deus que reconhece nossa fraqueza, é um Deus que sabe da nossa impotência, mas é um Deus tão maravilhoso que não nos deixa sós. É um Deus que nos deu a palavra, é um Deus que nos deu o Espírito Santo para a gente viver em santidade, é um Deus que nos deu a igreja para que a gente estimule um ao outro, ao amor e às boas obras. Veja as ferramentas que Deus nos deu. Deus nos deu a palavra, Deus nos deu o Espírito Santo e Deus nos deu a igreja para que a gente viva o processo de santificação, o processo de aperfeiçoamento de caráter, de mudança de vida, abandono dos vícios, paz dentro do nosso lar, honestidade dentro do nosso trabalho. Então, Deus é um Deus que perdoa pecados, é o Deus que santifica o coração do homem. Então, crie grande Deus nós temos. E veja, para eu concluir aqui, eu espero que ninguém use essa mensagem da graça, eu espero que ninguém faça o que Deus condena, que é transformar a graça em libertinagem. A minha oração é para que cada um de vocês que escutou essa mensagem se reconheça pecador, sim. Se reconheça amado por Deus, sim. Mas, sobretudo, que decida viver para a glória de Deus. Nós só seremos felizes e satisfeitos nessa vida se a gente viver para a glória dele. Não há nada nem ninguém que satisfaça o coração de Deus, o coração do homem, senão o próprio Deus que nos criou. Amém?